Eu acredito muito que cada livro tem o seu momento para ser lido e não importa se no momento que você escolheu aquele livro para ler, tipo, eu vou ler esse livro na próxima semana. Vai chegar a próxima semana e talvez você não esteja com vontade de ler e tá tudo bem. Mudar de ideia, abandonar, pausar e depois voltar a ler quando você achar que tá na hora de ler aquele livro. Oi, aqui é a Mari do Sonho Distante, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar exatamente sobre alguns livros que eu comecei a ler em algum momento ali, porque eu escolhi colocar aquele livro para ler em um determinado mês, e quando chegou a hora de ler, não fluiu, não era a hora de ler aquele livro, então eu acabei abandonando. Esses livros que eu vou mostrar hoje, eu pretendo retomar a leitura de cada um deles em algum dia. Alguns deles eu vou ter que começar de novo, outros talvez eu não precise, mas também não tenho problema nenhum se eu tiver que começar a ler eles do começo de novo. Então são livros que eu comecei a ler em algum momento, parei, estão aqui pausados, leituras pausadas, e um dia eu vou pegar eles para ler de novo. Não sei quando, não importa, mas eu quero muito ler cada um desses livros algum dia. E eu sei que você também tem esse tipo de livro aí na sua casa, então já deixa aqui nos comentários um livro que você tá pausado aí na leitura dele, mas que você pretende continuar lendo futuramente. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já aproveita para se inscrever e ativar as notificações para ficar sabendo sempre que sair vídeo novo por aqui. No caso, estamos em meio ao Veda, então tá saindo vídeo todos os dias, então você pode vir aqui no canal todo dia às 19 horas que vai ter um vídeo novo te esperando. Já aproveita para deixar o seu like também, porque esse é um período muito caótico. Dá muito trabalho fazer vídeo todo dia, então eu conto com o apoio de vocês, o like é super importante. E se você se interessar por qualquer um dos livros citados no vídeo de hoje, todos eles estarão linkados aqui no box de descrição. Comprando por esse link você me ajuda muito, porque eu recebo uma pequena comissão que não altera em nada no valor da sua compra. Uma forma aí de apoiar o canal financeiramente, mas comprando uma coisa para você. Tem outros links aqui embaixo também, que são de certa forma uma forma de apoiar o canal. Temos nosso clube de leitura, temos o nosso clube de membros aqui no YouTube, temos também cupom de desconto lá no Coffee Mais, então vocês aí têm 15% de desconto. Olha, recomendo, viu? Cafezinho gostoso, com desconto, melhor ainda. E vamos começar. Não tem nenhuma ordem específica, fui catando os livros aqui que eu vi na estante, que eu já tinha começado e parei de ler. Então, um deles, e não é o mais antigo, tá? Tem uns aqui que tá parado, ó, há mais de ano. O Outono da Idade Média, nessa edição aqui da Companhia das Letras. Eu namorava este livro desde que tinha a edição dele da Kozak Naif, que eu via lá na Livraria Saraiva, na Cultura, na Leitura. Sempre que eu ia numa livraria, eu ia atrás de uma edição desse livro. Mas, né, sabemos aí que finada Kozak Naif tinha suas edições, assim, bem salgadinhas. E aí, a Companhia das Letras finalmente trouxe, então, essa edição. Eu comecei a ler, tava fazendo bastante marcação, porque esse é um livro que eu quero, de fato, estudar. Então, não é uma leitura que eu vou pegar pra ler em um final de semana, em uma semana. Vai ser um livro que eu sei que eu vou demorar pra ler, e tá tudo bem. Então, assim, parei de ler. Não é um livro também que eu vou ter que começar de novo, só se eu quiser mesmo rever algum assunto de algum capítulo que eu li anteriormente, porque cada capítulo vai trazer um assunto diferente. Não cada capítulo, mas assim, sei lá, 3 capítulos vão falar sobre agricultura, aí 5 capítulos vão falar sobre as músicas, enfim, coisas sobre a Idade Média, que é um período histórico que eu adoro e gosto de qualquer coisa sobre filmes, séries, livros de não ficção, livros de ficção, fantasias medievais, qualquer coisa, entendeu? Que você me der sobre a Idade Média, eu vou estar lendo. Então eu comecei a ler esse e pausei. Era uma meta de leitura, eu acho, dos livros, alguma coisa assim. E aí eu li um capítulo, pra falar a verdade. Foram 75 páginas, eu parei aqui no começo do capítulo 2. E é porque tem toda uma parte de introdução também, né, que eu li. Fiz um color code aqui bem detalhado, porque eu quero marcar cada coisinha. Então, por exemplo, eu coloquei uma cor pro papel da mulher na Idade Média, curiosidades, coisas assim curiosas, tipo, eles tomavam banho uma vez no ano, em maio. Aí eu vou marcar com a cor de curiosidades. Sobre religião também,
uma cor para quotes. Às vezes esse livro não é o tipo de livro que eu vou ler uma frase, vai ter uma frase super marcante, super bonita, igual a gente tem nos livros de romance e tudo mais, mas nunca se sabe, né? Então já deixei aqui uma corzinha separada para alguma quote que tiver me marcado. Tenho aqui também uma cor para quando forem falar sobre arte, que é uma parte que me interessa muito, sobre natureza, sobre políticas da época, e aqui tem uma corzinha para materiais de leitura. Aí são tipo assim, na introdução, por exemplo, citaram algum livro que foi material de pesquisa do autor. Aí eu marco. Ou citaram algum filme, eu marco. Então é uma corzinha para marcar aí referências a coisas que possam ajudar nesse estudo sobre a época. Então tá aqui uma leitura que eu iniciei. Se eu não me engano, eu iniciei em 2023 ou 2022 e tá parada até hoje. Outra leitura que eu iniciei, e assim, eu iniciei em uma outra edição e eu parei porque a tradução tava muito difícil. Eu lia uma página, eu acho que eu não entendia 1/5 da página. Eu mudei de edição, ficou muito melhor de entender o texto, mas eu pausei a leitura porque aquilo me deixou desanimada, sabe? Então, Dom Quixote aqui nesse volume 1, né, que pela Companhia das Letras é dividido em 2 volumes, e aqui eu tenho o volume 1, então eu até que li bastante, umas 200 páginas aí, fiz algumas marcações também. Aqui nós temos marcações referentes a quotes, romances de cavalaria, né, coisas características da história que ficaram marcadas aí como uma característica de romances de cavalaria. Uma cor para situações aqui de liberdade, e razão versus loucura. De onde eu tiro esses temas para marcar? Quando eu vou... Esse livro, ele era de um projeto aqui do canal, ainda temos o projeto, mas eu não finalizei a leitura, que é nosso clube de leitura de clássicos, mas não é um clube de leitura de clássicos assim, eu vou te dar uma aula sobre esse clássico e, sei lá, esse clássico tem que mudar a sua vida porque ele é um clássico. É um clube de leitura onde a gente lê clássicos sem esse peso dele ser clássico. Então, eu pesquiso às vezes sobre os livros, assisto resenhas, assisto análises, e aí, por exemplo, esse tema de liberdade e de razão versus loucura foram temas que eu vi, né, as pessoas falando muito sobre nessas resenhas, nessas análises que eu assisti, então eu separei 2 corzinhas para poder marcar esses temas, mas a leitura não foi concluída. Esse livro, na verdade, é a segunda vez que eu tento ler ele, tá? Eu comecei a ler ele uma vez em 2018 ou 19, não me lembro, mas foi para um projeto do canal também, e aí não foi pra frente. Quem sabe uma terceira vez, né? O melhor de 3. Outra leitura que eu iniciei para um projeto aqui do canal, que eu ainda não finalizei também, porque era uma leitura que estava exigindo bastante de mim, e é um livro que eu sei que eu vou demorar para ler, mas eu tava querendo ler mais rápido do que eu conseguia, então isso acabou também me gerando uma frustração, e aí eu parei de ler, mas eu quero muito continuar em outro momento, quando eu tiver mais calma. No caso é A Hora das Bruxas, da Anne Rice. Eu tava fazendo um projeto aqui pro canal para ler todos os livros da autora. Eu li Entrevista com o Vampiro, Vampiro Lestat, História do Ladrão de Corpos. Aí eu iniciei A Rainha dos Condenados também e parei porque eu não tenho livro físico e eu tava lendo em e-book e eu não gosto muito, assim. Eu queria ler no físico porque é uma autora que eu acho que eu vou gostar, então eu quero ter os livros físicos dela. E o fato de estar lendo no Kindle, às vezes eu esquecia que eu tava lendo, aí passava muito tempo sem ler, enfim. Comecei a ler A Hora das Bruxas e uma coisa também que me fez parar é o fato de que eu não li alguns livros que eu precisava ter lido antes, né? Como, por exemplo, A Rainha dos Condenados e acho que Menok também. Menok, não sei se era uma leitura anterior ou depois desse, mas enfim. Então tinha algumas coisas que eles estavam falando aqui que eu não estava entendendo porque foram explicadas, né, apresentadas em livros anteriores que eu não tinha lido. Então isso foi um dos motivos também pelo qual eu não finalizei, não continuei lendo A Hora das Bruxas. Por ser um livro grande também eu estava fazendo anotações aqui no post-it e colando para me lembrar depois. Fiz todas umas metas aqui e tal de leitura, mas realmente não era o momento, não foi pra frente. Futuramente eu continuo essa leitura. Vocês vão ver que todos os livros que estão nessa lista de abandonados, eles têm uma coisa em comum, que é o tamanho dele. Mais um livro de projeto. Dessa vez era um projeto que eu tava fazendo com a Yasmin do canal Yas Literarte, que já apareceu aqui no canal algumas vezes. Fizemos um vídeo de apresentação para esse desafio, para esse projeto de leitura, que consistia, na verdade, a gente leu 2 livros, ela leu
eu não li, eu falhei miseravelmente. E a gente escolheu 2 livros para fazer esse desafio, esse projeto. O outro livro tá mais ali pra frente nessa lista. Mas eu tenho aqui O Olho do Mundo, primeiro livro dessa série da Roda do Tempo, do Robert Jordan. Qual era a nossa meta? Qual era, né, o objetivo desse desafio, desse projeto de leitura? Era ler um capítulo por dia. Apenas um capítulo por dia. Eu tinha uma missão e eu falhei nessa missão. Eu li 12 capítulos, mas não foram em dias seguidos. Tipo, eu li um capítulo num dia, aí no segundo dia eu não li, aí no terceiro dia eu tinha que ler 2 capítulos, aí foi acumulando, sabe? Então, tipo, sei lá, na segunda semana eu tinha que ler 5, 6 capítulos de uma vez, e aí foi ficando pesado. Pausei essa leitura, depois eu quero voltar do começo de novo, inclusive, porque é uma história que eu acho que eu vou gostar, só que é um livro mais lento. E assim, mesmo a meta sendo um capítulo, às vezes o tanto que eu paro pra anotar, pra marcar nesse um capítulo, faz eu levar 3 vezes mais tempo pra ler. A mesma coisa de A Hora das Bruxas. É um livro que eu preciso ler com mais calma. Então aqui eu tenho várias marcações que eu fui fazendo ao longo da leitura. Marcações, tipo, anotações em post-it, marcação com marca-texto, escrevi no livro. Então assim, tava empenhada, tava focada nessa leitura, mas não fluiu muito. E aí depois, em um futuro próximo aí, eu quero continuar lendo e quero ler a série inteira, porque eu tenho quase a série inteira aqui, pelo menos dos que foram publicados, né, traduzidos. Então, vamos lá, quem sabe um dia. O próximo livro não é de projeto, tá? Mas é de série. É o segundo volume de uma trilogia, na verdade. Eu li o primeiro volume até que rápido. Era novidade ali, né, conhecendo um novo mundo, novos personagens, novas tramas, tava empolgada, consegui finalizar a leitura. Aí no segundo volume, parecia que o livro tinha me perdido, a série, né, o personagem, a história tinha me perdido. E eu tô falando de King of Thorns, que é o segundo volume aí da trilogia dos Espinhos, do Mark Lawrence. Eu tô quase finalizando esse livro, tipo, eu parei faltando muito pouco mesmo. Eu li 366 páginas, marquei bastante coisa também. É uma história de fantasia mais sombria, assim. Então, o protagonista, eu nem lembro mais o que ele estava fazendo aqui. Provavelmente eu vou ter que reler o primeiro volume e continuar lendo esse daqui. Então, vai ser uma leitura para continuar, assim, bem mais pra frente, porque eu gosto de reler livros, principalmente livros que eu gosto, mas quando é assim, pra poder continuar uma série, eu fico com um pouquinho de preguiça. Inclusive, isso foi um tema de treta recente aí, né, nas bookheads, reler livros. Eu gosto, não acho perda de tempo, acho que conforme a gente vai relendo, a gente vai tendo novas percepções da história, ainda mais se for um livro que você gosta, não tem problema nenhum. E se for um livro que você, sei lá, não gostou tanto, mas precisa reler pra continuar uma série, quem sabe nessa segunda chance você, né, goste mais do livro. Então, enfim, reler livros é tudo de bom. Mas então essa leitura foi aí pausada brevemente, porque eu me perdi na história, eu não conseguia mais me conectar com o que estava acontecendo. Eu passei tanto tempo sem ler, tipo, às vezes eu lia 50 páginas num dia, aí eu passava uma semana sem ler e eu voltava a ler, eu já não sabia mais o que estava acontecendo. Então, não acho que isso seja legal, isso pode até estragar e influenciar a sua experiência, a sua nota final, né, pro livro. Não que o objetivo de ler um livro seja dar uma nota, mas você poderia gostar muito do livro, mas por ter essas pausas muito grandes, assim, entre uma leitura e outra, isso pode acabar fazendo sua experiência não ser tão boa. Então eu resolvi pausar essa leitura, porque não tava indo bem. Preciso falar que o próximo livro também era de projeto aqui do canal. Então, Pilares da Terra, do Ken Follett. Na verdade, ele fazia parte de uma lista, não era bem um projeto oficial, né? Era uma dessas metas que a gente faz todo começo de ano. E aí eu fiz uma meta de alguns calhamaços, acho que eram 6 calhamaços para ler em algum ano. Acho que 2020, 2021, não me lembro. E eu comecei a ler, estava adorando, estava encantada, estava fissurada neste livro. Mas eu parei de ler por um motivo muito bobo, mas que realmente me travou na leitura, que é post-it. As cores que eu estava usando para marcar esse livro acabaram. E aí eu não consegui mais continuar lendo, porque não tinha mais as cores do post-it. Eu podia ter simplesmente continuado a ler e marcar tudo depois, mas não. Aí eu parei de ler, passei muito tempo sem ler, e agora eu vou ter que provavelmente começar tudo de novo. Nossa, tanto de pelo tem nesse livro. Então eu parei a leitura aqui assim, quase na metade.
Não acharia ruim ter que reler tudo isso aqui não, tá? Porque realmente eu tava gostando muito. Essa página pode ser um sinal disso. Agora eu tenho pra dar e vender as cores de post-it que eu tava usando aqui. Não tem mais desculpa pra não voltar a ler esse livro. Outro livro que também tava nessa meta de calhamaços, eu acho que do mesmo ano de Pilares da Terra, inclusive, que é As Brumas de Avalon. Nesse caso, esse é além dele ser um calhamaço, né, ele também é o primeiro volume de uma série, não é mais uma trilogia, porque saiu aí 4, 5 volumes desse livro, dessa série. Então, assim, esse aqui é o maior deles. Depois que eu ler isso aqui, acho que os outros vai ser, assim, facinho de ler. E aí eu parei porque eu ainda não me sinto familiarizada com a história do Rei Arthur. E aqui a gente tem um ponto de vista mais das mulheres, né, dentro da história do Rei Arthur. Por mais que eu já tenha lido alguns livros, não alguns, acho que foi só a trilogia do Bernard Cornwell, das Crônicas de Arthur. Então, assim, eu não li a história original ainda. E aí eu tava me sentindo muito perdida, tipo, quem é fulano? Quem é você? De onde você veio? Qual o objetivo dessa história? Como você foi parar aí? Então, eu tava me sentindo bem perdida e acabei pausando a leitura para não influenciar negativamente na experiência de leitura. Eu li bem pouquinho mesmo, foram 120 páginas, tava marcando bastante coisa. É bem capaz que depois que eu ler a história original, além do original do Rei Arthur, eu vou marcar muito mais coisa, porque eu vou ter mais referências. E, enfim, foi só por isso que eu parei de ler esse livro. Inclusive, o livro, né, original, Rei Arthur, está na nossa lista do clube desse ano, de clássicos. Se eu não me engano, a gente vai ler ele em agosto. Então, assim que eu ler, não assim que eu ler, eu vou retomar a leitura desse livro, mas eu vou começar a me programar para continuar a leitura desse livro, quem sabe um projeto pro ano que vem. O próximo livro, Abandonado, é de uma série que eu gosto muito, mas eu não sei o que aconteceu, talvez eu estivesse lendo muito um atrás do outro, tava tendo uma overdose dessa série e eu precisei parar. Que é Outlander, o volume 4, Tambores do Outono. Essas capas também não me ajudam muito, eu não tenho vontade nenhuma de ler pelas capas, preferia as outras capas, né, as mais antigas, mas era o que tinha disponível e eu precisava ler o 4º volume, porque eu também estava fazendo um projeto no canal de ler os livros, né, um por mês, um a cada 2 meses. Acho que na época também que eu comecei a ler esse livro, eu estava acompanhando muito a série e eu estava mais avançada na série do que nos livros, então eu já meio que sabia o que ia acontecer, isso acabou me desanimando um pouco. Então agora eu já parei de assistir a série faz um tempo e eu estou relendo o 2º volume. Eu reli o primeiro, estou relendo o 2º, aí eu vou reler o 3º e só depois eu volto a ler esse livro aqui. Mas assim, por mais que seja uma série que eu gosto muito, uma das minhas histórias favoritas, é um livro muito grande, é uma série muito grande, de livros muito grandes. Cada livro tem mais de 900 páginas e quanto mais avançada a série vai ficando, mais página tem os livros. Então, é um negócio que exige tempo, exige paciência e são 2 coisas que eu quase não tenho. O próximo livro eu comprei pelo hype. Depois que eu comprei, eu acabei entrando em uma leitura coletiva. Era uma meta de leitura bem ok, sabe? A meta diária. Pouquíssimas páginas por dia. Mas é aquela coisa das anotações. Eu fui parando para fazer anotação, para pesquisar as coisas, e aí foi tomando muito mais tempo do que deveria. E aí eu parei de ler esse livro porque ele estava me impedindo de ler outras coisas, que é Casa de Folhas. Então, eu li 118 páginas de Casa de Folhas, fiz também muitas marcações, tem muitas anotações também, tipo assim, em post-it e anotações no livro mesmo, tipo assim. O próprio livro já vem bastante anotado, né? Ele tem umas anotações próprias da diagramação mesmo, mas eu fui fazendo as minhas próprias anotações também. E aí foi tomando bastante tempo, coisa que um capítulo que era pra eu ler, sei lá, meia hora, 1 hora, eu levava 3 horas pra ler. E aí eu pausei essa leitura, quero retomar porque eu tava entrando numa parte ali bem interessante da história. Então preciso voltar a ler o mais breve possível. Agora é ele, o outro livro que eu falei lá do projeto de leitura com a Yasmin, que a nossa meta também era ler um capítulo por dia. Esse aqui ia demorar mais pra gente ler, porque ele tem muito mais capítulos do que O Olho do Mundo, que é O Caminho dos Reis. Eu li o começo desse livro 2 vezes. Eu comecei a ler ele sozinha,
E aí eu tinha feito uma meta de ler ele, sei lá, em 1 mês, 2 meses. E aí eu parei. Aí depois, né, a gente resolveu fazer esse projeto. E aí eu li de novo. Não sei se eu consegui ler a mais dessa vez, ou se... Acho que eu li a mais do que eu já tinha lido. E assim, tá bem marcado, que é um livro que acontece bastante coisa, tem bastante personagem, lugares, todo um sistema de magia. Então eu tava marcando bastante pra entrar mesmo nessa história. De novo, tem bastante anotação em post-it que eu fazia os resumos dos capítulos pra não esquecer nada. Isso me ajudou muito quando eu fui reler, né, as primeiras páginas, então eu lia mais rápido, aí depois eu ia e lia o resumo que eu tinha feito, e isso facilitou bastante. Eu parei aqui na página 280, não sei que capítulo que é esse, 15. Então eu li por 15 dias. Por 15 dias eu fui focada nessa leitura e depois eu parei. E assim, é uma história que eu acho que eu vou gostar também, entendeu? Se eu finalizar esse primeiro volume, eu sei que eu vou querer ler o segundo, eu já tenho ele aqui. Provavelmente eu também vou querer ler o terceiro e todos os livros desse autor. Então eu pausei porque eu quero dar mais atenção para essa leitura quando eu pegar para ler de novo. E esses são então alguns dos livros pausados que eu tenho por aqui, livros que eu não abandonei de fato, eu pretendo retomar essas leituras em algum momento, um momento que eu tiver com mais paciência, com mais calma, com mais tempo. Por ter o canal, eu não posso me dar ao luxo de ler um livro por vez. Eu sei que tem gente que faz isso, que tem canal e lê um livro por vez e funciona para essa pessoa. Ótimo, não tô dizendo que isso é errado. Mas para mim, pro modo como eu funciono, como eu toco o canal, para mim não funcionaria ler um livro de cada vez. Até porque se eu pegar só Caminho dos Reis para ler, vou levar, sei lá o quê, 2, 3 semanas lendo só ele. Que vídeos que eu vou postar no canal em 2, 3 semanas se eu ficar lendo só um livro, entendeu? Então, pra mim, não funciona, por isso que eu sou assim, minha TBR tem 50 livros, eu leio 10 livros ao mesmo tempo, 5 deles eu finalizo, 5 ficam de lado, e é assim que eu vou tocando as coisas por aqui. Então, essas leituras eu quero muito continuar fazendo, mas não vai ser por agora. Quando eu voltar a ler, vocês vão ficar sabendo, porque com certeza vai ter vídeo aqui no canal. E eu espero que vocês tenham gostado, então, desse tema de hoje. Me conta aqui a opinião de vocês também sobre releitura, esse tema polêmico aí. Eu não acho polêmico, tipo... Reler quem quer não relê, vai ler uma história nova. Na verdade, uma curiosidade, eu acho que tem vídeo aqui no canal, lá do começo do canal, que eu falava que eu não relia livros, que eu preferia começar uma história nova, né, ler uma história que eu ainda não conhecia, do que reler uma história que eu já conhecia. E hoje, eu até gosto de reler livros, tem alguns livros na minha estante aqui que eu fico olhando pra eles assim, e eu tenho mais vontade de reler eles do que ler uma história nova. A gente muda. Então assim, tudo é possível. Então é isso, eu vou ficando por aqui, a gente se vê em um próximo vídeo e tchau!